Após o sétimo filme, o pessoal ficou assim, cara, vamos fazer o que com esse personagem? Várias ideias surgiram lá na Paramount, vamos fazer a Tina evoluir a história, virar uma psiquiátrica e com os pacientes dela, o Jason vai atormentar a galera, ela vai descobrir que na verdade o Jason era o primo do aniversariante. Cara, 1 milhão de ideias diferentes. Só que, cara, era tudo ideia de merda, né? E a Paramount só tava preocupada nesse momento com uma coisa, que era tirar Jason de Crystal Lake. Sabe daqui, meu! Parecia que a única solução pra essa franquia reviver era eles se libertarem daquele lugar, entendeu? Porque aí o Jason teria mais espaço pra aparecer e viver algumas coisas diferentes do que a gente já tinha visto nos filmes anteriores. O escolhido pra cumprir essa missão foi o Rob Hedden, que é o roteirista da série de TV de Sexta-feira 13. Que, cara, realmente teve essa série, ela é bem bizarra. Até porque ela não conta muito a história do Jason, tá ligado? Ela conta a história de um cara que vai lá e começa a fazer um pacto com o diabo pra vender itens amaldiçoados. Ele tem uma loja de antiguidades, ele vende esses itens e as pessoas morrem. Porém, no meio do caminho ele se arrepende disso. Então ele diz assim, cara, não dá. Ele quebra o pacto com o diabo pega a alma dele e aí cabe à prima e ao sobrinho desse cara conseguirem recuperar todos os itens que foram vendidos e evitar que mais mortes aconteçam, entendeu? Essa série foi lançada em 87, ela teve 3 temporadas e todas são horrorosas. É tenebroso! É um fracasso total e, cara, nem deveria ter o nome de Sexta-feira 13 essa parada. Não que Sexta-feira 13 seja incrível e maravilhoso, mas pelo menos tinha uma certa... era meio coeso, né? O nome não era pra ser esse, aí o produtor decidiu botar pra fazer uma associação, pra chamar público e, cara, foi um fracasso, mas mesmo assim o Rob Hedden foi o escolhido pra dirigir Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York. E olha, velho, esse filme aqui já começa de uma maneira que dá até uma tristeza, né? Como a gente falou, é o Rob Hedden que tá na parada e ele é bem ruim. E o filme começa o seguinte, ele passa 1 ano depois do sétimo filme e tá passando um barquinho lá em Crystal Lake. E o Jason tá lá embaixo da água, como a gente bem lembra, já que o pai da mina puxou ele pra baixo. E ele tá morto, tá? Pega essa, ele tá morto. Ok. E os jovens estão com o barquinho lá, conversando sobre histórias do Jason e tal. E daí, pra assustar a namorada do carinha, ele usa uma máscara. Ai, que carinha engraçado. Ele é travesso. Travessão, bobocoide. E lembra que, né, no outro filme o Jason ficou sem máscara, né? Então, ele tinha que ter a máscara de algum jeito. Olha o que acontece, cara. Esse barco puxa um cabo elétrico que encosta no Jason embaixo da água e desse jeito ele revive. E eu não tô brincando, é isso mesmo. Ele já volta e, cara, pra não perder tempo, ele já mata aquele casal que quer transar. E de quebra, ele já descola a máscara dele, né, cara? Cara, que conveniente, né? Tudo dá certo na vida desse Um homem. casal e uma máscara no mesmo lugar, que sonho. E ele precisava pegar um barco pra ir pra Nova York. E olha só, ele cai num barco que leva... Que é uma parada que não faz sentido nenhum no filme, né? Nenhum. Que Crystal Lake está conectada a um oceano que vai levar o Jason até Nova York. Meu, pra mim, o Crystal Lake era só um laguinho pequenininho que ficava ali. Não, um baita de um lago conectado ao oceano que leva até Nova York. E olha só, cara, o Jason é um grande piloto de barcos. Ele tem carteira de motorista G, que é a carteira que permite dirigir até barco. Ele pega o barquinho daquela galera e vai até um porto onde está o navio SS Lazarus. Olha só a conexão. Esses roteiristas são muito inteligentes, cara. Lázaro, da Bíblia, voltou dos mortos. O barco Lazarus, porque Jason voltou dos mortos. Uau! E Jason embarca no Lazarus, um navio que está cheio de formandos em direção a Nova York. E aqui a gente já sabe o que vai acontecer, né? Todo mundo que pagou esse pacote de viagem vai perder o dinheiro e vai morrer no meio do caminho. Ainda bem. E aqui começa um show de mortes. Tem uma jovem que tá querendo fazer um clipe, ela é uma guitarrista, ela é muito cool, meu Deus do céu, que da hora que ela é. E ela morre, velho. Toma! Ainda tem um cara que vai curtir um tempinho na sauna e morre depois que o Jason coloca pedras quentes na barriga dele. Ele enfia na barriga, mas depois volta e tá no peito. Não dá pra entender por quê. É o quê? E o filme acompanha a trama da Rainey, que é a sobrinha de um professor lá. Ela tem um trauma envolvendo água e tal. E o filme inteiro, cara, é nesse barco, envolvendo o trauma dela, envolvendo algumas mortes que o Jason faz e tal. E daí você pensa assim, mas o filme não era Jason vai pra Nova York? E é realmente, ele tá indo pra Nova York, mas não é em Nova York. Cara, o que acontece? Esse filme aqui se vendeu como a grande chegada do Jason numa cidade grande. Só que o problema é que gravar em Nova York é muito caro. Então os caras não conseguiram gravar em Nova York e o filme inteiro é o Jason matando gente no barco e a Rainey tendo visões do Jason criança correndo por ali. É curioso isso, porque esse filme aqui virou piada logo depois de ser lançado, que é o Jason Ataca Nova York.
mas a gente só vê alguma referência a Nova York com 1 hora e 5 minutos de filme. Agora demora. Mas tem coisas curiosas que acontecem dentro do barco que eu gostaria de ressaltar. Por exemplo, uma das alunas que tenta conseguir nota com o professor e finge que tá filmando a transa deles. E daí o cara participa da transa, né? Mas depois que ele tá no meio, ele fala assim: o que tá acontecendo? Meu Deus, eu tô sendo beijado, não esperava. Saia já de cima de mim. Mas que coisa mais absurda. O que você está pensando? Cara, depois de muito tempo acompanhando essas tretas todas no barco, finalmente esse maldito desse Lazarus afunda e a Rainey consegue escapar com meia dúzia de coadjuvantes pra Nova York. E não só ela, porque o Jason vai também. E chegando lá, cara, tem cenas muito da horas, porque a grande cena do Jason vai pra Nova York é o momento que o Jason dá um chute numa caixa de som. Sim, e também tem aquela outra cena do lutador de boxe. Ai, cara, maravilhoso. Tem um cara que paga de lutador de boxe, é o fodão. E daí ele fala assim: o Jason chegou, o que eu vou fazer com ele? Vou lutar boxe com o Jason. E daí o Jason fala: tá bom então. Ele pega e dá um soco e arranca a cabeça do malandro. Brasil! Essa cena é linda. Ela não faz sentido algum, mas ela é linda. Que lindo, cara! Quem também morre aqui é o tio da Rainey, que tava no navio. E olha só, essa saga aqui ela é toda relacionada com o Datena. O tio da Rainey ele é como se fosse um produtor do Datena. Porque o negócio dele é querer ver o circo pegar fogo. Olha só, quando a Rainey era criança, ele levou a garota até o meio de Crystal Lake, porque ela tinha muito medo de água. Ele pensou assim: cara, ela precisa superar esse medo. Então ele levou ela até o meio do lago e empurrou a garota na água. Nada aí! Nada aí! E aí, quando ela caiu na água, ela não só não superou o medo de água, como ela conseguiu um novo medo, que foi o medo de Jason, porque ela foi puxada pelos pés pelo Jason. Como se... Em que momento o Jason tava na água? Será que foi no momento lá do Jason 6 que ele tava lá boiando? Cara, não dá pra questionar, não dá pra saber a quantos, não dá pra saber em que ano a gente tá. Calma, isso Não dá pra saber. Isso me irrita demais, porque esse filme teria que ser nos anos 2000. E você tá me falando que esses punk anos 80, nos anos 2000, eu não consigo, cara, não dá pra mim, não dá. Sério, não dá. Eu cheguei no limite. O Jason mata o produtor do Datena, que também é conhecido como o tio da Rainey, e daí o Jason vai atrás da Rainey e do namoradinho dela. Os caras vão fugindo e tal, chegam nos esgotos, e aqui, cara... Só um detalhe, eles passam pela Times Square, e essa foi a única cena verdadeiramente gravada em Nova York. Parabéns, é uma cena incrível. Eles vão até os esgotos, e lá, cara, tem o que eu gosto de chamar, que é o pior final de Jason na história. Porque eles sobem numa escadinha, consegue fazer umas tramas pra vir um líquido tóxico. Não, eles descobrem que toda noite, à meia-noite, são jogados resíduos tóxicos nos esgotos de Nova York, entendeu? Não importa o jeito que eles fazem isso, o que importa é que quando esses resíduos pegam no Jason e não pega nos dois... É engraçado, né? Eles estão aqui e o resíduo vem exatamente até aqui, 1 milímetro abaixo. Calculado. Mas olha só o que acontece com o Jason. O Jason, que era um zumbi, monstro e tudo mais, ele vira o menino Jason. Mas pode ser a coisa da cabeça dela, entendeu? Pode ser a interpretação dela sobre aquela situação, cara. Tu tá olhando o roteiro como se ele fosse um roteiro qualquer. Isso aqui pode ser muito maior do que tu tá imaginando. Mas mesmo que não seja... Cara, é muito ruim, na boa. Não importa, só o fato deles receberem ajuda de resíduos tóxicos pra vencer o Jason é muito Não, ele ruim. vira um menino, cara! Eu não consigo virar um menino! Mas daí eu até não me incomodo. Não, me incomoda, vai tomar no cu, menino. Cara, esse aqui é o pior final de Sexta-feira 13. E sabe qual é a pior coisa? Que a gente chega no próximo filme e daí a gente vai falar que aquele lá é o pior. A gente precisa definir o que é o pior. Tudo é pior. O que esses roteiristas estão tomando, cara? Meu Deus do céu. Resíduos tóxicos. Faz sentido. Sexta-feira 13, parte 8, cara, registrou uma queda nas bilheterias e obrigado, porque esse filme não merece dinheiro, não merece nada. Sempre que eu lembro desse filme, e eu lembro que 1 hora e pouco do filme é no barco e só o finalzinho é em Nova York, me deixa puto. E quando eu lembro do menino Jason, isso aqui me faz tentar suicídio. Dá vontade de beber resíduos tóxicos, né? Eu já bebi, fui lá beber que boa, quase morri. E tem um detalhe técnico nesse filme aqui que é importante, que é o seguinte: o Harry Manfredini fez a trilha sonora de todos os filmes. Já tava cansado, ele nunca inovou nada, ele não é um cara genial, nada disso. Mas aqui trocaram ele por um cidadão que bota umas trilhas de rock genérico que, cara, tá perdido. Esse filme aqui tá todo perdido. O que tem de bom nesse filme? Sabe que geralmente eu gosto de fazer esse esforço de descobrir o que tem de bom numa coisa. E esse filme eu não consigo tirar nada de bom. Talvez o visual do Jason, que é aquele visual gosmento e tal, talvez isso.
Mas daí ele vira um menino depois, foda-se. Tu consegue entender que o menino pra mim me irrita, né? Não, eu entendo que tu não gosta de menino. Não tem problema, já superamos isso aí. Esquece o menino. Não dá. Esquece o menino. Menino que é banheiro, não. Tem umas coisas boas. Aqui, ó, menino aqui, ó. Não dá pra mim. Esse filme é muito ruim. Esse filme nada se salva nele. Ele é quase o pior da franquia. Ele só não é o pior porque as pessoas não sabiam que depois ia ter outro que ia superar tudo. Eles iam tirar o Jason de Nova York e mandar ele pro inferno. Vá pro inferno!